Denúncia feita contra Iurde deve ser averiguada pela PGR. A Procuradoria-Geral da República deve averiguar a denúncia contra a Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, porque os pastores presumivelmente submetidos à vasectomia devem estar sob coação extrema, que os inibem a denunciar a igreja às autoridades competentes. Defendeu ontem, em entrevista ao Jornal de Angola, o advogado Vicente Pangolola. O advogado foi procurado para emitir uma opinião técnico-jurídica à volta de uma alegada decisão polêmica da Iurde, que pode estar obrigando os pastores, na condição de noivos, a fazerem vasectomia. Procedimento cirúrgico impede o homem de gerar filhos. Uma denúncia divulgada na edição de segunda-feira do Jornal de Angola. Embora tenha dito ser necessário que, para apuramento dos fatos, os pastores visados se mantivessem, porque, caso contrário, estarão a consentir, o advogado salientou que, salvo a opinião contrária, o PGR deve ser chamada a instar a Iurde, na medida em que o Estado angolano deve proteger os pastores supostamente visados, visto que está em causa o direito de intimidade da vida privada e familiar, por força da última parte do número 1 do artigo 32 da Constituição da República de Angola. O advogado acrescentou que, se os pastores visados não se manifestarem, vão tornar difícil uma intervenção no Ministério da Cultura ou do PGR, admitindo-se que tenham consentido fazer, sem coação, a vasectomia. O advogado que esgrimiu o seu pensamento na perspectiva religiosa, social e jurídico-legal e da relação jurídico-laboral, disse que, ainda na perspectiva jurídico-legal, a conduta da Iurde enquadra-se naquele que se chama conteúdo negativo de liberdade religiosa. O advogado vai mais longe ao comentar que, a ser verdade, a Iurde viola o estatuto do artigo 8 da Lei 2/04 de 21 de maio, Lei sobre exercício de liberdade de consciência e de culto religioso. A eventual decisão da Iurde, segundo Vicente Pangolola, está fora do âmbito da liberdade de consciência, de crença religiosa e de culto, uma visão que o advogado sustentou com recurso à leitura da matéria publicada pelo Jornal de Angola, cujo texto admite a possibilidade de os pastores estarem a sofrer coação moral, tendo ficado claro que, para a manutenção do vínculo laboral, a entidade empregadora exige a vasectomia. O advogado analisou a questão também no âmbito de relação jurídico-laboral, por os pastores terem o fato trabalhadores da Iurde, exercendo a profissão de fé. Daí ser a exigência da vasectomia considerada contrária à lei, nos termos da linha A do artigo 19º da Lei Geral do Trabalho. A Iurde introduziu no contrato a cláusula leonina e, no caso, em análise, a referida cláusula é contra a lei, acentuando o advogado Vicente Pangolola, para quem, salvo o melhor juízo, a exigência de vasectomia, a ser paga pela Iurde, na qualidade empregadora, como condição de obtenção de cargos, manutenção, exercício ou promoção de trabalho, é, na verdade, uma conduta altamente perigosa e extremamente censurável. Quanto à perspectiva social, o advogado afirmou que a conduta da Iurde está fora das normas costumeiras do nosso país, além de ser altamente reprovável, pelo que deve ser desencorajada, por ser uma prática contrária aos bons costumes e atenta contra a dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista religioso, sublinhou o advogado, esse procedimento viola a ordenança das Sagradas Escrituras, conforme se alcança no capítulo 1 do versículo 28, do capítulo 9, versículo 1 do livro de Gênesis. Fonte, Jornal de Angola. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.